O depoimento de Mayra Pinheiro na CPI, eu estou gravando esse vídeo, hoje é terça-feira, estava ali acompanhando o depoimento, agora faço um pequeno intervalo para gravar o vídeo. Amanhã a CPI não irá funcionar para depoimentos, ela irá funcionar votando requerimentos, inúmeros requerimentos, pedidos de documentos, depoimentos. Hoje já saiu a notícia de que governadores serão chamados a depor, prefeitos e ex-prefeitos também, são todos políticos, gente tarimbada, que eles vão ser muito hábeis em todas as suas respostas. E eu sei que tem gente que deve estar pensando, não, essa coisa de prefeito e governador depor vai diluir a CPI e vai caminhar na direção do que os bolsonaristas queriam, que era a investigação de desvios de recursos nos estados. Isso não pode ser feito, né? A CPI não foi feita para isso. O que esses governadores e prefeitos vão falar em seus depoimentos vai ser sobre as orientações do governo federal, do que fazer, do que o governo federal ajudou, deixou de ajudar. Então a situação vai se complicar. Agora, tá interessante com relação a isso, né? Eu não sei quantos vão depor. Falaram aí em chamar 9 governadores, 12 prefeitos, enfim, tem muita gente que vai ser chamada ainda, né? Isso, para mim, pode acontecer ou não, mas isso, para mim, aponta na direção de prorrogação do prazo da CPI. O prazo inicial era de 90 dias, né? Então, com todos esses depoimentos, pode ser que a CPI vá ser prorrogada por mais 90 dias. Se isso acontecer, ela só vai terminar em outubro. É o ano inteiro com desgaste, vindo a terceira onda, com variante indiana. Então a situação é muito ruim para o governo. Eu vejo que todos esses depoimentos cabem a reflexão. Você deveria pensar, né, como a mentira é aceita na sociedade brasileira, né? Uma coisa é você falar de uma forma nebulosa, uma coisa é você... a realidade é complexa, ela tem, né, 1000 faces. Mas uma coisa é você falar de maneira nebulosa ou se utilizar da complexidade da realidade para se defender. Outra totalmente diferente é você simplesmente mentir. Mentir deslavadamente. Tem um documento ou tem um vídeo, você dizer que aquilo não é verdade, né? A nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade tolerante para com a mentira. Tá? Era muito tolerante para com a mentira. Uma pessoa... ela não sofre, né? Você vê a ideia, né? Quando você entra num país, né, e você assina lá aquela... Enfim, ou várias declarações, são autodeclarações que você dá em países desenvolvidos, principalmente na entrada. Você está trazendo isto? Você está aí no final, essa é uma declaração sua que lhe obriga a falar a verdade, etc. O brasileiro declara aquilo dizendo, são todos otários, eu posso falar o que eu quiser aqui e mentir. Né, a gente tem essa visão, né, uma visão predominante. Em vários países do mundo, o Código de Processo Penal, o equivalente deles do Código de Processo Penal, prevê que a mentira do réu é perjúrio, a mentira do réu é crime, né? E aqui no Brasil as pessoas defendem a mentira do réu no Brasil não é crime. O réu pode mentir que isso não é crime. O réu pode mentir em qualquer lugar do mundo, mas em outros lugares a mentira tem consequência negativa para o réu, né? E isso até complica a negociação do réu com o advogado, porque o advogado vai dizer, olha, eu não aceito, porque eu irei ser o porta-voz da sua mentira, e mentira é crime. E aí é ruim para o advogado defender um réu, porque o advogado terá aceito o réu cometer esse crime. No Brasil, não. E as pessoas defendem dizendo, não, isso daí faz parte da defesa. É como se o direito de defesa no Brasil fosse muito mais protegido do que o direito de defesa nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O réu aqui, ele tem um banco dos réus. Né? O direito de defesa é muito menor. Nos Estados Unidos não tem nem nome réu, é acusado, suspeito. Réu já é um nome praticamente incriminador. Né? O réu tem um lugar especial para sentar. Nos Estados Unidos não, ele senta do lado da acusação, defesa e acusação sentam lado a lado, então não tem disso. O direito de defesa é muito mais protegido nos países que tornaram crime para o réu mentir. E isso é avassalador no Brasil, isso é cultural nosso, né? Aceitar a mentira deslavada como maneira de defesa para o réu. Aí você vai dizer, não, para testemunha não pode, mas isso é uma mera formalidade.
né, o Código de Processo Penal é uma mera formalidade, porque o réu é que é a figura-chave numa investigação, em qualquer investigação. O réu é a figura-chave. Você quer saber se ele é culpado ou não, se ele vai ser culpado ou não. Né? E o que acontece? Os nossos advogados de defesa, eles não vão falar isso em público nunca, né? Mas eles vão a público defender mentiras. Né? Então eles têm uma péssima ética pública. Né? Eles vão para a televisão dar versões mentirosas para defender o réu num determinado crime. E isso daí não só é aceito pela sociedade, né? Eu estou dizendo isso tem conexão com a sociedade não se vê assim, como isso daí reeduca a sociedade ou reforça a sociedade na mentirada, inclusive para as testemunhas. A gente viu Pazuello mentindo deslavadamente. Né? A capitã Cloroquina está lá, eu fiz uma breve interrupção para gravar esse vídeo, está mentindo deslavadamente. Ela disse que não recebeu ordem de ninguém para defender a cloroquina. No depoimento no MP, eu li isto numa matéria do Estadão, cheguei a publicar no meu Twitter. Sei lá, dá para procurar, na procura do Twitter, lá eu publiquei uma matéria do Estadão, que ela, depondo para o MP do Amazonas, ela disse que foi ao Amazonas defender a cloroquina seguindo ordens do ministro Pazuello. E agora, na CPI, ela diz que nunca seguiu ordens do ministro Pazuello. Quer dizer, é um jogo de faz de conta, é um grande teatro. Né? A gente acompanha, né? Porque as pessoas, no meu caso, as pessoas querem saber qual a visão que eu tenho, isso é minha atividade profissional, querem saber qual a visão que eu tenho desses acontecimentos. O que é uma coisa que eu reforço aqui, né? A CPI da Covid é mais um elemento de desgaste de Bolsonaro. Olha, os elementos são muito grandes. Né? Eu vi a notícia hoje que as pessoas estão indo para a emergência de hospitais, desconfiadas da fraqueza, dor no corpo, que estão com Covid, chegam lá e está sendo diagnosticado fome. As pessoas estão sem alimentação, estão tendo fraqueza e dor no corpo porque estão comendo menos. Né? Então, a situação de Bolsonaro é muito complicada. As matérias jornalísticas sobre a fome, comida no prato, todos esses movimentos. Bom, e tudo isso vai aparecer de novo na campanha eleitoral, se é que vai estar resolvido daqui até lá. Se é que vai estar resolvido. Então, nós temos mortes, já tem um brasileiro morto para cada 500 brasileiros. Então, todos nós conhecemos alguém que morreu, ou conhecemos muito próximo, ou conhecemos não tão próximo assim, mas conhecemos, né? Sabemos o nome, já tivemos encontros com alguém que morreu, já convivemos com alguém que morreu. Né? A economia está aos frangalhos, né? O indicador de economia de crescimento desse ano deve ser 4% ou mais ao final do ano, mas isso, ano passado foi menos 5%, então isso não vai ser percebido, o desemprego não muda, as pessoas estão com dificuldade de conseguir emprego, a renda despencou, as pessoas estão passando fome, então tudo isso, né? Como é que eu vejo? Né? A CPI é mais um elemento em tudo isso. As pessoas chamam, no inglês, é um bolo, né? Uma síndrome no inglês. Uma síndrome é uma coisa que vem junta, vários fatores vêm juntos. Né? Fome, desemprego, economia parada para a percepção da população, ainda que no indicador não esteja, parada, né? Sensação térmica, mortes próximas, um governo negligente, um presidente que só entra em conflito, a população olha para aquilo e diz, olha, esse cara em vez de governar só briga. Né? Então aquilo é mal visto pela população. Outra coisa, em vez de governar, fica andando de moto para lá e para cá. E ele vai perdendo. Né? A coisa de moto de Bolsonaro no Rio de Janeiro, antes de ontem, só isola mais Bolsonaro. Colocar Pazuello para falar só isola mais Bolsonaro. O Exército fica, por que ele fez isso? Por que ele nos coloca nessa situação? Todo mundo quieto, não quer conflito, aumentar a fervura. Eu sei que muito militante quer aumentar a fervura. Prende Pazuello. Se prender Pazuello, ele vira um herói. Depende, isso precisa ser feito com muito cuidado. Você não quer aumentar essas pessoas. Se prender, pode ser que a capitã Cloroquina seja presa, mas ela também corre o risco de virar uma heroína. Ser eleita, né, e se tornar mais forte, ela é uma super bolsonarista. Então, e os políticos sabem disso, então eles vão mantendo ali, eles vão queimando, né, em banho-maria, né,
é uma coisa... os militantes não se conformam com isso, querem logo, prende, arrebenta. Não é assim que as coisas funcionam. É um desgaste contínuo, um desgaste cuidadoso, um desgaste que é realizado de uma maneira que não possibilite ao lado desgastado, ao outro lado, o Bolsonaro e o bolsonarismo, se aproveitar disso e reagir em função de, digamos assim, alguma etapa queimada, né, como é o caso do passeio de moto. Tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal. O canal tem crescido rapidamente aí nas últimas semanas, traga mais gente para se inscrever aqui. Saiba que aqui o meu compromisso é com a verdade, com as evidências empíricas. Você sempre tem isso aqui. Você sabe, tem outros canais que falam de política que é bom, mas isso vai acontecer, não acontece nada. Você fica desorientado seguindo, né, coisas absolutamente erradas. Aqui o objetivo é ser centrado, racional, com evidências de o mundo tem uma inércia muito grande. Entenda isto, um grande abraço, até a próxima.